Olá, pessoal. Começando mais uma live. Hoje a live, o tema é consultoria em supermercados. E eu abri lá uma enquete para quem quisesse mandar as perguntas sobre consultoria nesse nicho de estabelecimento, de atuação. Eu já trabalho em supermercados há alguns anos. E eu considero que eu entendo bem desse assunto, mas a gente sempre está aprendendo, sempre tem coisas novas. Os mercados, né? Não falando do estabelecimento de supermercado, mas assim, o mercado, o mundo sempre está em constante mudança, em constante evolução. Vimos isso muito, principalmente esse ano, né? As adaptações que os estabelecimentos tiveram que fazer. Todas as empresas, num geral, né? Foi uma coisa global que aconteceu. Então, sempre a gente pode aprender mais um pouquinho. E sem mais delongas, porque eu recebi bastante pergunta, então para não ficar muito, não acabar estendendo muito, não vou perder tempo. Eu já vou ler, eu anotei, tive que anotar aqui todas as perguntas e já vou ler aqui para começar. A Qualiday Consultoria perguntou: como deve ser elaborado o manual de boas práticas para supermercado? É para o estabelecimento todo ou é por setor? Isso daí depende, dá para fazer dos dois jeitos. Você pode elaborar um manual único para o estabelecimento todo, contando ali como que funciona o estabelecimento no geral, assim, o setor de compras, como que é o recebimento, como funciona o armazenamento, citando ali todos os POPs, então como funcionam as trocas, como que se dá a capacitação dos colaboradores, no geral, como que funciona esse estabelecimento. E você pode acrescentar e posteriormente fazer um manual por setor. Então, a padaria, porque o que o supermercado é? Nada mais é que vários estabelecimentos dentro de um só. Por isso que eu amo a consultoria em supermercados. Eu amo esse nicho porque a nossa atuação de consultor, ela é muito presente nesse tipo de estabelecimento. O consultor é muito atuante e ele é ele é necessário nos supermercados. Então, você pode fazer depois um manual à parte. Da padaria. A padaria funciona assim, assim, assim. Tem tantos equipamentos com tantos colaboradores. A capacitação desses colaboradores é assim, assim, assim. O recebimento, o estoque, os produtos são fabricados dessa tal forma, com prazo de validade, seguindo a orientação, e aí você pode colocar a tabelinha. Você pode fazer o manual do açougue. Então, o açougue temos esses equipamentos, essas câmaras frias, os balcões refrigerados, os colaboradores usam os EPIs tal, 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 utilizamos os produtos químicos, o detergente colorado para limpeza e desinfecção das tábuas de corte, um quaternário de amônio para eliminação da gordura, do mau cheiro, o sebo, a graxaria que a gente chama em supermercado, graxaria do açougue, sebo e osso é destinado a uma empresa especializada e por aí vai. Aí você pode fazer de cada setor e incluir nesse outro manual. Mas, caso você precise apresentar o manual para vigilância sanitária, esse manual único, incluindo os 4 POPs obrigatórios e como funciona o estabelecimento no geral, é válido. A vigilância sanitária aceita, tá bom? Mas o seu serviço pode ser mais especializado se você fizer esse manual depois, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Depois, com o passar do tempo que você já está atuando no estabelecimento, que você conhece muito bem cada seção, cada setor, você elabora um manual para cada setor. Tô falando rápido, tô acelerada hoje. Calma, deixa eu beber uma água.
Parece que eu tô com pressa que eu vou sair. Deixa eu respirar, calma. Você pode implementar os procedimentos, adequar as coisas erradas, enfim. E elaborar esse manual por setor, que fica bem bacana também. Próxima pergunta. 2. Quem perguntou foi a Gláucia Moura. Quais controles realizados na consultoria de supermercados? Então, os controles que a gente realiza em supermercados são os mesmos controles que se realiza em qualquer outro estabelecimento dos serviços de alimentação. O supermercado está incluso na portaria 2619, que é a portaria aqui do município de São Paulo. E todos os supermercados devem implementar os controles dos procedimentos operacionais padronizados, que são os 4 POPs principais. Quais são eles? Controle de potabilidade da água, controle integrado de pragas, higiene e saúde do manipulador e higienização dos ambientes. Eu também coloco o POP de manejo de resíduos, que é essencial. Então, quais controles mais? Então, todos aqueles controles, todos aqueles documentos que eu já disponibilizei para vocês, então aquele roteiro de inspeção de açougue, ele não serve só para açougue de rua. Eu consigo preencher aqueles checklists, seguir aquele roteiro também no açougue que está dentro do supermercado. Então, em cada setor deve seguir o seu roteiro de higienização e um roteiro de inspeção. Então, as instruções de trabalho que eu vou utilizar no açougue para equipamentos específicos que só tem no açougue, aquela serra-fita, a máquina de moer, as tábuas de corte, as luvas de malha de aço. Então, eu vou estabelecer controles específicos para aquele setor. Chega na padaria, eu tenho outros tipos de equipamentos. Tenho batedeira, eu tenho maceira, eu tenho um liquidificador industrial, eu tenho fornos, eu tenho aquelas assadeiras, tenho os carrinhos de pães, tem um equipamento que agora eu não vou lembrar o nome, é divisória, se não me engano, que é bem antiga mesmo, mas alguns locais tem. Depois eu acho que eu vou tirar uma foto e mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem, que esse negócio é muito antigo. Eu achava que nem existia mais, mas no cliente que eu tô, eles ainda têm esse equipamento, que é uma divisória. Então, o padeiro faz a massa do pão, coloca a massa lá, nessa divisória, e ele puxa assim uma alavanca, e a divisória faz o corte da bolinha do pão. É uma forma de padronizar o tamanho, né, peso do pão francês, por exemplo. Mas hoje em dia os padeiros assim também estão evoluindo, fazendo cursos e tudo mais. Eles já conseguem fazer esse corte ali na mão na hora, mas ainda em alguns lugares existem esses equipamentos. Então, esses controles tem que fazer, como eu falei anteriormente. Higienização de caixa d'água, controle de potabilidade da água. Então, não é só higienizar a caixa d'água. Eu tenho que trocar os filtros que tem de equipamentos no supermercado. Então, por exemplo, se o supermercado tem um setor de peixaria e essa peixaria tem uma máquina de gelo, que produz gelo, se tiver um filtro ali de água, eu tenho que fazer a troca desse filtro. Eu tenho que fazer um acompanhamento desse gelo, dessa água. Por quê? Pode ser que as minhas caixas d'água estejam todas higienizadas e limpas, mas se caso acontecer algum problema na tubulação interna da caixa d'água até chegar no setor, se tiver algum rompimento, algum problema, alguma contaminação, sujidades, etc., vai prejudicar a qualidade final dessa água. Então, eu preciso sempre estar acompanhando e fazendo as análises laboratoriais dessas águas. Então, por exemplo, se padaria, geralmente nas padarias, principalmente do supermercado, que tem uma grande produção, existem as máquinas de água gelada. É uma máquina só para água gelada, para eles jogarem na massa do pão, porque o pão
conforme bate lá na batedeira aquela massa, o fermento esquenta e você perde o tempo de fermentação do pão. Então, o pão vai crescer muito e vai perder o formato e prejudica. Então, eu preciso de uma água gelada para não deixar esse fermento crescer na hora errada e o pãozinho crescer lá de forma gradativa e chegar no formato padrão ideal. Então, a maioria das padarias tem essa máquina de água gelada. Então, eu preciso controlar essa máquina. Então, os controles realizados são todos. Então, desde equipamentos até a saúde do manipulador, fazendo a capacitação do treinamento com eles, trabalhando em conjunto com o departamento pessoal na questão dos programas lá, do PPRA, do PCMSO, dos atestados de saúde. Quero dar uma boa noite aqui especial para Marcela, para Carol, para Renata, para Sara e para Lidiane, que são as minhas alunas que estão participando do programa da Passo a Passo Consultoria. E a Marcela mandou uma pergunta aqui: como você faz o controle de validade de todos os documentos? Marcela, então, a Marcela sabe, né? Porque a gente já viu isso lá no programa. O Gladson tá aí também, meu amigão. Gente, uma das características pessoais que todo consultor tem que ter é de organização, né? Você tem que ser uma pessoa organizada para você manter principalmente os documentos em dia. Então, você pode fazer uma lista, fazer uma planilha e anotar lá os documentos, os prazos de... Deixa eu ver uma coisa aqui. O prazo de validade de cada documento. Então, assim, não tem muito segredo. Você precisa se organizar essa pasta de documentação e ter esse controle, porque os documentos vão vencendo, cada um vai vencendo um mês, num dia específico, e se o consultor não ficar atento, vai perder prazo de validade do documento. Então, é indicado fazer uma planilha lá com a lista de todos os documentos, a validade de cada um, e sempre acompanhando, sempre consultando, fazendo uma consulta. É interessante fazer uma agenda, né? O consultor ter uma agenda ali, um plano ali do anual, do ano todo. O extintor de incêndio, quando é que vence? O laudo da higienização de caixa d'água, o do controle de pragas, capacitação dos manipuladores, certificado de calibração preventiva de calibração anual de equipamentos, certificado de manutenção preventiva. Gente, o que vocês acham? Me responde aí. Eu acho muito importante a gente falar sobre equipamentos. O que vocês acham da próxima aula a gente falar sobre equipamentos? Porque, olha, tem muita coisa que o consultor precisa saber e acompanhar referente aos equipamentos utilizados no serviço de alimentação. Me respondam aí se vocês querem essa live, que a gente pode fazer uma live dessa, certo? Então, todos os controles que a gente realiza já no dia a dia, controle de amostra, se tiver um buffet de self-service nesse supermercado, que hoje em dia, hoje em dia o supermercado tem tudo, né? Você vai no supermercado, você compra desde que você faz seu enxoval lá, cama, mesa e banho, até a ração do cachorro. Pode ser que tenha lá uma área para você comprar um pneu de carro que você tá precisando. Tem tudo. O supermercado hoje em dia é praticamente um shopping. Então, tem supermercado que tem lanchonete, tem supermercado que tem restaurante, tudo lá dentro, né? Vocês gostaram da ideia? Eu acho interessante. Então, bora fazer uma live de equipamentos que tem muita coisa para o consultor trabalhar na questão de equipamentos.
Pergunta 3. Existe alguma resolução nacional que obriga o supermercado a ter nutricionista como RT? Quem perguntou isso foi a Sara Paixão. Sara, gostaria que tivesse, né? O que a legislação diz sobre a contratação de responsável técnico? Que microempresas, empresas de pequeno porte e empresas optantes pelo Sistema Tributário Simples Nacional estão dispensadas da contratação de um responsável técnico. Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia, sei lá, fazer um baixo-assinado, fazer uma campanha para derrubar essa medida, porque eu não entendo muito no que foi baseado nisso, porque como se um RT ganhasse, sei lá, 50 mil por mês e a empresa não conseguiria pagar, né? Aí tudo bem, mas, gente, é um valor que qualquer empresa consegue pagar. Então, por exemplo, microempresa, o faturamento anual de uma microempresa é de até 360 mil no ano. Se for empresa de pequeno porte, vai até o limite de 4... Até anotei para não falar besteira. 4 milhões e 800 mil reais. Uma empresa que tem esse faturamento anual é porque ela vende muito, concorda? É porque ela está tendo muita receita. Se ela está vendendo muito e se ela é do setor de alimentação, ela precisa de ter um responsável técnico ali. Então, eu não entendo porque existe essa brecha na lei falando que essas empresas estão dispensadas da contratação de RT. E também, respondendo aqui para a Sara, não precisa ser um profissional nutricionista. Hoje em dia, sabemos que existem vários outros profissionais, várias áreas outras áreas de formação acadêmica que permitem esses profissionais atuarem no serviço de alimentação, como os médicos veterinários, os zootecnistas, os biomédicos, os biólogos. Eles têm licença do conselho profissional para atuar como RT em serviço de alimentação também. Então, não tem essa obrigatoriedade. E vou dizer uma coisa, até para os estabelecimentos que têm a obrigatoriedade, tem muitos ainda que não têm esse profissional no quadro da empresa. Se ele nunca recebeu uma fiscalização da vigilância sanitária, ele não vai ter essa contratação desse profissional. Então, quem vai meio que fiscalizar essa parte é a vigilância sanitária. Então, se ela for no estabelecimento que ela sabe, né, que que ele não é microempresa, nem empresa de pequeno porte, nem optante pelo Simples, ela sabe que precisa do RT e vai perguntar, cadê o RT? E aí, se a empresa não tiver, vai correr atrás de ter um. Mas assim, quando que a vigilância sanitária faz uma visita? Ela não é visita, né? É uma fiscalização. Ela faz fiscalização, pelo menos aqui no município de São Paulo, quando tem denúncia. Então, se o estabelecimento não está tendo denúncia, não vai receber uma fiscalização e provavelmente, se ele não tem um RT contratado, vai continuar sem. Então, tudo depende dessas denúncias acontecerem ou não para a contratação de um responsável técnico, infelizmente, né? Exatamente, como tem os tecnólogos, isso, bem lembrado, os tecnólogos de alimentos também podem atuar como responsabilidade técnica. O El falou, eles têm que entender que vão ganhar em muitas melhorias para seu serviço de alimentação. Com certeza. Eu acho que deveria cair essa lei aqui, dar uma atualizada nessa lei, para todas as empresas terem que ter dependendo da capacidade de produção, né, diminuir aqui essa obrigatoriedade para ter mais contratações, para aumentar o nosso campo de atendimento. Quarta pergunta. Nutricionista pode ser RT de supermercado que tem açougue? Quem perguntou foi a Joque Mascarenhas.
Sim, pode ser RT de açougue. Isso porque no comércio varejista de carnes, né, açougues de ruas, os açougues de supermercados, nós temos que ter a obrigatoriedade de comprar a carne com o selo do CIF, né, com carne de procedência, carne de qualidade. E lá no abatedouro, lá no frigorífico, sim, o responsável técnico não vai ser um nutricionista, provavelmente, vai ser um médico veterinário. Então, a partir do momento que eu somente fraciono essa carne, né, desosso, fraciono e vendo, não faço alteração nenhuma nessa carne, não faço, por exemplo, salga de carne seca, eu não tenho autorização para fazer esse tipo de coisa no açougue, né? Quando eu tiver, tem que ir atrás do mapa, ir atrás do CIF, e aí sim, provavelmente o profissional nutricionista não tenha tanto conhecimento quanto o médico veterinário. Mas para RT de supermercado, pode ser nutricionista sim. A Joque, obrigada pela resposta. Porque eu sou RT de supermercado e não querem me contratar para lojas novas porque sou nutricionista. É estranho isso, Joque, essa questão. Pergunta direitinho para eles qual o motivo, porque o Conselho Profissional, o CRN, ele autoriza e a Vigilância Sanitária também. Então, qual é a questão aí que esses donos do estabelecimento que você está trabalhando tá com esse impedimento aí da sua formação acadêmica, né? Pergunta, é bom sempre a gente saber o porquê das coisas, investigar, certo? Com relação ao hortifruti, o que é imprescindível? A Gel Faustino perguntou. Gente, no hortifruti, parece, né, que é muito fácil trabalhar no hortifruti, mas o hortifruti tem uma questão muito específica, que é a questão de higiene. Então, o que mais deve se atentar no hortifruti é a higienização das bancadas, das caixas plásticas, principalmente aqui em São Paulo. Se um hortifruti do supermercado for um hortifruti grande, que as mercadorias venham lá do Ceasa, a gente sabe que o Ceasa, infelizmente, não é um local muito higiênico, né? Lá tem muito problema de pragas. Então, tem que prestar muita atenção no recebimento dessa carga, avaliando as condições, né, das caixas que vem. Às vezes vem com baratinha, pode ser que venha com filhotinho de rato, porque já vem de lá isso daí. Então, no hortifruti tem que prestar muita atenção no recebimento dessas mercadorias e, óbvio, né, observar a qualidade que está vindo esse produto. Mas isso envolve também muito a questão do comprador do hortifruti, tá? Então, envolve a nossa consultoria e também o comprador desse hortifruti. E no hortifruti tem que capacitar esses colaboradores todos os dias para fazer a limpeza das bancas, não deixar as frutas, os legumes mofarem, se deteriorarem, porque esse mofo, por mais que você tira se não tiver uma limpeza química do local, isso daí vai contaminar os outros e aí você vai perder qualidade dos produtos e vai ter desperdício de alimentos. Então, no hortifruti, questão de recebimento de mercadorias, controle de pragas e higienização das bancadas, da mão desses colaboradores que estão ali mexendo com os produtos, certo? Acho que são os itens mais importantes. 6. Dentro do supermercado. Essa pergunta aqui é da Ninóbrega. Eu vou ler aqui e eu vou responder o que eu entendi, porque a pergunta eu achei que ficou meio confusa, mas eu vou ler para vocês. Dentro do supermercado, se existir cafeteria, o ralo pode ser fora ou pode ser lacrado com concreto a saída de água, todo interno,
E se por acaso precisar ele ser aberto? O Gladys, tá fazendo propaganda aqui na minha live, ó. Opa, eu tenho produto para higienizar as bancadas. Mas é interessante também, porque que produto vai higienizar? Você não pode. Gente, um dos problemas do supermercado é que os colaboradores que estão ali, ele precisa de um produto, onde que ele tá ali na mão dele, onde que ele vai? Ele vai lá na área de vendas, lá na mercearia e pega lá na prateleira, pega um Veja, né, com cheiro, pega uma Cândida, ele pega removedor, pega um lustramóveis, enfim, tá tudo ali ao alcance deles. Então, se você bobear, você vai ver que tem um produtinho ali de uso doméstico com odor e eles usando. Então, é legal mesmo, Gladys, eu brinquei aí falando, mas é verdade. Porque assim, que produto que eu posso utilizar nessas bancadas que não vai deixar resíduo químico para contaminar os produtos, mas vai fazer a limpeza, né? Perguntem aí pro Gladson que ele vai manda mensagem aí para ele que ele vai indicar qual produto. Pega na varia, sabão em pó. Ixi, aí por aí vai, né? Então, ela perguntou, pelo que eu entendi, ela perguntou de ralo. O ralo pode ser fora. É assim, gente, os ralos, eles podem estar na área de vendas, eles podem estar dentro dos setores. Onde não pode ter ralo, segundo a legislação, é somente dentro das câmaras frias. Então, dentro da câmara de congelado, dentro da câmara fria, não pode ter ralo. Nos setores, pode ter ralo, desde que ralos com sistema abre e fecha ou ralos muito bem telados com aquelas telas milimétricas. Então, a Ninóbrega perguntou, pode ter um ralo, desde que acatando essas questões aí de segurança, de higiene, para não subir vetores, para não subir mau cheiro, para não cair resíduos e entupir o encanamento. Então, pode ter ralo sim, desde que seja aquele ralinho abre e fecha, ou seja um ralo que tem aqueles ralos maiores, né? Que é uma grelha, embaixo da grelha uma tela milimétrica. Pode ter sim o ralo. A Dani perguntou, e Lília, em qual local encontra a tabela com validade dos alimentos? E o checklist para a rotina do açougue? Dani, você me pediu o checklist da rotina do açougue? Eu encaminhei esse checklist para algumas pessoas que me pediram do videozinho que eu gravei, que tá lá na página, que eu tinha feito uma live com a Priscila Bispo sobre consultorias em açougues, né? E aí, como ficou salvo só na página dela, eu resumi os tópicos mais legais, só as perguntas, e coloquei aqui na minha página. E perguntei se quem quisesse receber esse roteiro de inspeção, me mandasse lá o e-mail, que aí eu te envio. Então, Dani, se você quiser, você me manda lá no direct depois o seu endereço de e-mail que eu te envio esse roteiro de inspeção, tá? Gente, tabela com validade dos alimentos. As portarias, tanto a portaria estadual CVS 5 quanto a portaria 2619, ela tem uns tópicos indicando quais são as validades desses alimentos. Então, tem aqui, eu tô aqui, ó, inclusive com minhas colinhas de portaria. Então, aqui tem produtos de panificação e confeitaria, tantos dias, e aí tem o critério de temperatura, tantos dias a tantos graus. Na parte de... Bom, não sei se eu vou achar, mas na portaria 2619, tem toda essa orientação. Tem aqui, ó, os alimentos resfriados armazenados. Então, quanto tempo eu posso armazenar leite e derivados? Aí tem aqui o critério de temperatura em que ele deve ser armazenado
e a quantidade de dias para que ele dura dentro dessa temperatura. Então, ó, tem de ovos, de carne, bovina, suína, aves. Tem até, gente, de bife rolê, de espeto misto, de carnes cruas empanadas e preparações com carne moída. Tem também de pescados. Aí tem aqui, ó, dos produtos de panificação e confeitaria, com cobertura ou com recheio, de frios embutidos, fatiados, picados ou moídos. Alimentos pós-cocção, exceto o dos pescados, pescados pós-cocção. Então, essa tem, ó, de maionese, de frutas, legumes e verduras. Essa portaria 2619, gente, ela é magnífica. Eu sou suspeita para falar. Tirando a parte lá da obrigatoriedade de RT, que eu não concordo, o resto, ela é muito boa para você consultar. Então, uma dica aqui imprima, leia, releia, pesquise, consulte a portaria, porque aqui já tem tudo, praticamente tudo, tá? Então, é nessa aqui que você vai consultar. Acho que foi a Dani que perguntou. Joque, eu queria, pode me encaminhar. Joque, me manda o teu e-mail lá depois, quando acabar a live, no direct, tá bom? Qual portaria mesmo? É portaria 2619 de 2011, que é aqui do município de São Paulo. Portaria 2619 de 2011 do município de São Paulo. Aí, se você não está no município de São Paulo, vai falar, Lília, mas e agora? Eu não tenho. A portaria 26, você deve sim seguir as recomendações, as exigências da portaria municipal da sua cidade. Mas a portaria 2619, ela pode servir como uma base para você, porque essa portaria aqui, ela é muito completa. Eu sempre venho dizendo isso, por questões que aqui em São Paulo, tem todas as regionalidades do país e do mundo, todas as gastronomias, tem pessoas, né, do mundo inteiro, do Brasil todo trabalhando aqui. Então, ela engloba várias coisas importantes e aí ela é bem completa. Então, ela serve também para você se embasar, caso não tenha algum assunto específico aí na portaria municipal da tua região, você dá uma consultada nessa portaria 2619 que ela pode servir como base para você. Próxima pergunta. Gente, vocês podem ir fazendo pergunta aí também. Deixa eu beber uma aguinha. Sétima pergunta. As caixas de papelão nas câmaras, como proceder? Gente, em supermercados, existem câmeras de laticínios, a própria câmera de aves, que só tem caixa de papelão. Assim, não tem como. Por exemplo, sabe aquela caixa daqueles iogurte de garrafinha pequenininho, de 180 gramas? Não tem como chegar um lote daquele produto e eu tirar da caixa de papelão e guardar um por um. Isso não existe em supermercados. Então, a câmara inteira é só para a caixa de papelão, só para armazenar esse tipo de produto. E na portaria aqui 2619, tem o tópico falando da caixa de papelão. Então, o que diz? Diz que eu posso ter caixas de papelão desde que separadas de outros produtos que estejam fora da caixa de papelão. O ideal é ter um equipamento exclusivo para esses produtos, como eu disse, geralmente em supermercado tem muitas câmeras frias. E as caixas de papelão têm que estar íntegras. Então, o que quer dizer íntegras? Não podem estar amassadas, molhadas, com pontos de bolor. Esse é o problema maior da caixa de papelão dentro das câmaras frias, certo? Então, por exemplo, eu não consigo retirar todos os produtos das
caixas de papelão. Mas se por acaso alguma caixa estiver molhada, estiver muito amassada, podendo danificar o produto, estiver com pontos de bolor, eu elimino essas caixas em específico. Certo? Então, a questão da caixa de papelão em câmara fria do supermercado não é uma questão que, por exemplo, se você receber uma fiscalização, você vai ter problema, tá? Desde que organizado, tudo conta a higiene, organização e qualidade, né? Segurança do produto que está ali armazenado. Oitava pergunta? Esqueci agora. Que número de pergunta que eu tô? Deixa eu ver aqui. Querem fazer hambúrguer. Tem algum detalhe sobre a manipulação no açougue? Fabricação própria de hambúrguer para venda. Deve ser congelado 30 dias a menos 10 a menos 18 graus Celsius ou resfriado 3 dias a menos 4 graus Celsius. Gente, aqui em São Paulo, nessa portaria mesmo 2619, tem a questão da manipulação de carne moída. Então, a portaria 2619, ela permite a comercialização de carne moídas desde que, abre aspas, seja feita a pedido do consumidor ou que ela esteja embalada e tenha seguido todos os procedimentos e critérios exigidos para essa manipulação de carne, que é o quê? Carne de procedência, de qualidade, a origem dessa carne. Então, por exemplo, eu vou especificar lá, carne moída de patinho, carne moída de coxão mole, qual carne moída de acém. Então, o que eu especificar na etiqueta, tem que ser verdadeira a carne que tá lá. Desde que eu tenha feito ela em área climatizada, seguindo lá o critério de temperatura da climatização, obedecendo o tempo de exposição dessa carne, obedecendo a validade e temperatura de conservação lá na área de vendas dessa carne. Porém, aqui em São Paulo teve muita questão, muita polêmica em volta desse produto, que, né, teve a visita lá do nosso amigo da Patrulha do Consumidor. Que aí a questão que ele argumenta é outra, não é essa questão. É também, né, a questão da qualidade da carne, mas é a questão de proteção ao consumidor. Porque quando você moe uma carne, como que é difícil para o estabelecimento que moe comprovar que aquela carne é só aquela carne mesmo, aquele corte, é só acém mesmo. Como que, se chegar um fiscal e me falar, como que você comprova que o acém é acém e você não misturou outra? É difícil comprovar isso. E é difícil também pro cliente saber. Então, se não for moída na hora, ele escolheu a pecinha de carne, o colaborador foi lá, moeu na frente dele, ele viu, fica difícil para ambas as partes. Fica difícil para o cliente acreditar e fica difícil para a empresa comprovar aquilo lá. Fazer hambúrguer, gente, aqui em São Paulo, para você manipular carne fresca, temperada, então, por exemplo, eu quero fazer um pernil, quero temperar um pernil de porco e vender ele cru para a pessoa assar na casa dela, ou eu quero fazer almôndegas de carne lá com cebola, creme de cebola, com salsinha. Vou temperar lá, só vou enrolar e vender lá para o cliente. Isso pode fazer? Pode. Desde que, abre aspas, o estabelecimento, o colaborador responsável tem o curso de manipulação de carnes frescas e temperadas, emitidas por uma instituição de ensino que seja reconhecida pelo MEC. Então, é muito difícil, porque eu já pesquisei várias vezes o ano passado, fui atrás dessa instituição de ensino e eu não localizei, porque antigamente a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, disponibilizava esse cursinho aí e ele era validado.
E agora, não, a APAS não disponibiliza mais. Entrei em contato com o Sebrae também tem um curso lá, mas é um curso extenso, que um dos módulos é esse. Então, tá muito difícil achar esse curso. Então, a legislação autoriza desde que tenha esse curso, mas está difícil achar uma instituição que entrega esse curso. Então, tipo assim, se o seu estabelecimento não tem o certificado de participação desse curso para comprovar que você está autorizado a manipular esse tipo de produto, carne fresca temperada, para venda crua, então você não se enquadra na possibilidade de manipular. Então é melhor não fazer, que aí você pode ter um problema. E aí, hambúrguer não. Hambúrguer congelado 30 dias a menos 10 a menos 18, congelados de menos 14 e menos 18 para cima. Menos 10 não, tá? É no mínimo menos 14. E resfriado 3 dias, não é 3 dias também, de acordo aqui com a portaria 2619, aqui do município de São Paulo, tá? Carne moída, se não me engano, são 2 dias, tá? Então, não recomendo essa fabricação de hambúrguer se você não seguir, se o estabelecimento não seguir todos esses critérios direitinho. Camargo perguntou, quais informações devem contar na etiqueta dos produtos a granel? Por exemplo, salsichas. Produto vendido a granel, ali tá lá no balcão de atendimento, que o cliente pede, né? Quero 200 gramas, 100 gramas, quero 1 quilo de salsicha. Produtos expostos, embalados na presença do consumidor, também tá aqui na portaria 2619. Deve conter o nome do produto e marca, o preço do produto, a data de validade e a lista de ingredientes. Beber uma água. Eu disponibilizo lá na minha etiquetinha que eu coloco. Na minha etiquetinha saem mais informações. Eu consigo colocar o lote desse produto, então o colaborador consegue colocar o lote ali na balança para os produtos embalados, tá? Na ausência do consumidor, o que tá na bandejinha. Porque ali no momento que o cliente pede o produto, não dá para ele colocar o lote, porque ele tá pesando, ele pesa a salsicha, depois ele pesa a linguiça, depois ele pesa a mortadela, não dá, é impossível, né, essa prática dele ficar trocando o lote a cada pesagem de produto. Mas na ausência do consumidor, nas bandejinhas embaladas, eu consigo colocar o lote e também coloco as informações nutricionais, os ingredientes desse produto, o fornecedor, o CNPJ do fornecedor, o CIF dessa empresa e os meus dados. Então, fracionado e embalado por supermercado tal, CNPJ tal. E também, muito importante, coloco o modo de conservação desse produto. Então, manter refrigerado a tantos graus Celsius. Em uma rede de supermercados, quem eu devo abordar para oferecer meu serviço de consultoria? L. Freitas Carlos. Você pode abordar o gerente do supermercado. O gerente, ele tá sempre ali na área de vendas. Ele tá sempre disposto e disponível para atender os consumidores, né, os clientes, porque eles estão sempre anunciando ele. Então, no supermercado, a peça principal de um supermercado é o gerente. Qualquer coisa, chama o gerente. Então, ele já está acostumado a receber pessoas. Geralmente, eles recebem muitas reclamações, né? Se o cliente final chama o gerente, é para fazer alguma reclamação. Então, se você chamar o gerente para fazer uma abordagem ou falar do seu serviço, eu acho que ele vai até te receber bem, mas existe critérios para você fazer uma abordagem inteligente, para não chegar logo de cara oferecendo seu serviço. No programa da Passo a Passo Consultoria, eu ensino passo a passo de como fazer uma abordagem, de fazer o NC do cliente, de fazer uma abordagem para você não levar um não logo de cara. Mas isso daí é lá no programa, porque é uma aula, assim, comprida. Eu não consigo falar aqui numa live
sobre tudo isso. Eu tô até pensando em abrir uma nova turma para a gente falar desses assuntos de como abordar um cliente, de como fazer uma proposta, que serviços que eu posso oferecer em cada nicho. Então, não sei se vocês, o que vocês acham? A gente pode abrir uma nova turma para, deixa eu pegar aqui, para a gente falar sobre esses assuntos de forma mais detalhada, que aqui na internet a gente não consegue. O tempo aqui é muito reduzido. Verdade, ensina mesmo, ótimo curso. Ah, a Lid é uma participante do curso. Lilian, vai abrir nova turma quando? Em breve, Gláucia. Em breve, abre sim, sim, sim. Oba! Vocês estão animadas, hein? Aí é assim que eu gosto. Essa live vai ficar salva essa live. Pretendo salvar essa live. E em breve vocês vão receber mais notícias da próxima turma desse programa da Passo a Passo Consultoria, certo? O que mais que a gente estava falando, gente? Abre que eu tô... Aí sim, hein? Vocês viram que no início da live eu falei uns termos PPRA, PCMSO, ASO, falei EPI. Se vocês já sabem o que significam essas siglas, ótimo, vocês já estão no caminho certo. Se você não sabe, eu elaborei um documento que é um PDF mesmo, de uma lista, acho que tem mais de 70 siglas utilizadas no nosso dia a dia de consultoria em serviços de alimentação. Então, todas as áreas, né, de profissionais, elas têm as suas siglas, né, para utilizar ali no dia a dia, para facilitar uns termos técnicos utilizados. E não é diferente aqui na nossa área. Então, para você, se você quiser saber todas as siglas, se quiser ter um documento para você consultar, às vezes no começo a gente não vai lembrar de todas. Você ficar na dúvida, o que era mesmo aquela? Tipo, e numa conversa é muito ruim quando você não sabe do que estão falando, né? Falar uma sigla e a pessoa, tipo, não sei o que ela tá falando, não faço ideia do que significa essa sigla. Então, você pode pedir esse material que tá totalmente gratuito. Tá lá na bio do meu Instagram, você pode clicar lá no link e pedir o seu documento e baixar o download, que é totalmente gratuito. Um material que eu disponibilizei, que eu elaborei para ajudar, né? Ninguém nunca fez isso. É um material novo. Então, eu já penei muito com tantas siglas. Então, para facilitar o trabalho de vocês, para ajudar vocês a terem um material de apoio, eu decidi fazer esse material que está muito legal e estou disponibilizando para vocês. A Lívia, sim, conheço todas essas siglas, porque além de engenheira de alimentos, sou engenheira de segurança do trabalho. Ó, Lívia, aí sim, hein? Gente, toda essa parte de segurança do trabalho é extremamente importante o consultor ter um mínimo de conhecimento, porque a gente lidar com essas questões de segurança do trabalho no dia a dia do consultor mais do que você imagina. E tem muitos clientes que eles até confundem a nossa área de atuação com a área de segurança de alimentos. Eles pensam que a gente faz as duas coisas. Eu já até pensei, falei, nossa, acho que eu vou fazer segurança do trabalho para assinar também. Só que acho que não pode, né? Assinar RT e assinar a segurança do trabalho. Aí a gente está roubando o cargo de uma outra profissão. Mas também é muito importante vocês conhecerem essa parte de segurança do trabalho, principalmente na questão de equipamentos. Por isso que a nossa próxima live vai ser sobre equipamentos, que aí entra essa parte de segurança do trabalho. O Gladys, estou na área comercial há 21 anos. Meu conselho para vocês, consultoras, é se preparar muito para falar com o cliente. É verdade, Gladson. Pesquisar um pouco sobre o cliente. Isso mesmo.
A Elaine falou, pensa numa nutri diferenciada. Opa, aí sim, hein, Elaine? Não pode, a especialização é restrita a engenheiros. Ah, então sim, é. Não, pensei assim, Lívia, e eu fazer um curso para fazer também isso daí, sabe? Me capacitar. Mas aí acho que cada um do seu quadrado, né? Um, um profissional não pode acumular tantas atividades assim, porque aí não vai dar conta mesmo. O Gladys, seguir as dicas do curso da Lívia. Gente, então é isso. Vou encerrar por aqui. Se alguém tiver mais pergunta depois, pode mandar lá no direct. Eu faço um story respondendo na questão de consultoria em supermercados. Mas assim, a consultoria de supermercados ela é muito ampla. O consultor trabalha bastante, é muito ativo nesse nesse tipo de comércio. E tem muita coisa para se fazer num supermercado, assim, são muitos controles de qualidade, muitos processos. É um estabelecimento que é muito visado, digo assim, né, pela vigilância sanitária, porque ele atende uma população muito grande ao redor de onde ele está, né? E as famílias se alimentam, assim, praticamente, pode colocar aí 80, 90% dos alimentos que as famílias consomem vem do mesmo estabelecimento que é o supermercado. Então, no supermercado, você compra a carne crua, compra o pãozinho fresco, compra os frios, compra a parte dos secos, compra os hortifrutis, tudo você compra e traz para dentro da sua casa. Então, é extremamente importante fazer esses controles nos serviços, né, nos supermercados. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Adorei a live. Parabéns. Lilian, você já falou sobre a rastreabilidade de hortifruti no varejo? Ah, Elaine, boa pergunta. Gente, o ano passado, acho que foi ano passado, ou o ano retrasado, surgiu aí uma questão de rastreabilidade de hortifrutis. Eu li a lei, mas assim, não ficou muito claro o que os estabelecimentos devem fazer em relação a essa rastreabilidade. Então, os produtos, eles estão chegando, sim, com uma rastreabilidade, com uma etiqueta que antigamente não chegavam, né? Vinha, o caminhão do hortifruti chegava e você não fazia ideia da onde que estava vindo aquele produto. Então, eles vêm com uma etiqueta, alguns vêm, outros não vêm. É necessário, é preciso pedir para o comprador ficar muito atento e exigir essa etiquetinha de quem ele está comprando lá, dos quiosques que ele está comprando lá no Ceasa ou de onde estiver vindo. E, assim, no início eu quis colocar essas etiquetas nas prateleiras lá nas gôndolas para o cliente ver que tinha uma rastreabilidade. Mas a legislação não diz que é para você fazer isso, deixar lá para o cliente ver a rastreabilidade. Eu entendo que era para você. Tá escrito lá que é para manter arquivos da rastreabilidade para apresentação numa possível fiscalização. Então eu guardo todas essas etiquetas. Às vezes, gente, não vem. Às vezes, quando você vai tirar, às vezes eles colam na caixa de papelão uma etiqueta e quando você vai tirar, rasga a etiqueta. Então, essa questão da rastreabilidade, na minha opinião, tá bem complicada de seguir. Eu ainda não tive uma fiscalização para fazer uma orientação, para pedir exatamente isso. Eu sei que nas lojas do Carrefour, eles conseguem colocar. O Carrefour, gente, ele é sensacional na parte de rastreabilidade, assim, de tudo. Eles colocam etiqueta em todos os hortifrutis. Esses dias, é que eu não mostrei, mas esses dias que eu fui, tinha lá a banca de mamão, todos os mamão tava com a etiquetinha de rastreabilidade, todos. Mas isso daí é o nível de qualidade, né, de uma multinacional. Isso daí já vem lá da França, esse conceito, e eles conseguem trazer para a rede toda. A gente que é pequenininho ainda tá penando para conseguir fazer esse método aí que vem sendo implantado ao longo dos anos aqui no Brasil, mas ainda tá, acho que muito no comecinho. Então,
Por via das dúvidas, eu armazeno, eu guardo essas etiquetas. Parei de colocar nas bancas porque não funciona, não dava certo. E aí, ô Elaine, mais novidades, quando aparecer novidades sobre isso, a gente vai comentando aqui no Passo a Passo Consultoria, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou postar uma foto agora e aí você comenta com o emoji de que você participou da live. Ou também você pode deixar a dúvida ali no comentário, que aí eu faço um story respondendo essa dúvida, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês, esclarecido aí a questão de consultoria em supermercados. É uma área muito boa. Eu incentivo vocês a procurarem, a trabalharem em supermercados, tá bom?